Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal em defesa da fé inteligente. Meus caros, eu quero falar hoje de um assunto que pode escandalizar alguns, mas pode não escandalizar a ninguém. Ao contrário, pode libertar e ajudar alguns. Você sabia que no meio dos pastores na Igreja Universal tem traidores? Você sabia que existe pastores traidores dentro da Igreja Universal? Não se espante, muito menos se escandalize. Isso não é de hoje, já vem acontecendo lá no passado. Você lembra que Jesus tinha 12 apóstolos, que nós chamamos de discípulos, que no meio deles tinha um traidor? É isso mesmo. Eu quero acreditar que agora a sua mente já está a fluir na verdade. Agora, imagina você, se no meio de 12 apóstolos que foram escolhidos a dedo pelo próprio Senhor Jesus, houve um traidor. Imagina agora, no meio da Igreja Universal, que está espalhada em vários continentes, quantos pastores existem traidores lá dentro? Se no meio de 12 havia um traidor, imagina em 12.000 pastores. O estrago é maior. Eu vou lucidar a sua cabeça. Eu vou refrescar a sua mente. Você lembra daquilo que aconteceu, está a acontecer em Angola? Eu lembro que eu assisti vários vídeos em que o Pedro Garcia da Ressurreição, ele falava tão bem da igreja, o Chipenda, o Fellner, o Valente Bezerra e muitos desses que tomaram as igrejas à força. Que a igreja era uma mãe para eles, que a igreja era tudo para eles. Contaram aquilo que aconteceu quando eles conheceram o trabalho da igreja. Agora, depois destas colocações, surge os mesmos indivíduos a levarem a cabo a tomada das igrejas. As pessoas que ontem confessaram que não havia racismo, não havia brasileiro moçambicano, a fé não olha por isso. Os mesmos indivíduos com a própria boca que confessaram que Bispo Macedo era o líder da Igreja Universal e era o homem de Deus, são as mesmas palavras que maldisseram a liderança da igreja. São os mesmos indivíduos que traíram a essa igreja. Você vê que a traição começou há muito tempo. Ela foi ganhando vários contornos. Por quê? Numa das lives que eu estava a assistir, feitas pelo pastor Valdir, eu estava a ver que havia uma reunião lá em Angola, onde convocou-se todos os pastores. No meio da reunião, levantou-se aquele que a igreja confiou como bispo da igreja, a negar e a exigir a reforma. Passado alguns momentos, começa o tumulto, entrando os ex-pastores, acompanhados pela mídia. Veja só, o bispo na inocência fez a reunião, não esperava que o traidor se manifestasse. Será que agora que eu já deixei a par, você vê que existe pastores traidores? Daí para frente,
só foi mais traição. Começaram a surgir, tomando as igrejas. Ah, não, porque isto, porque aquilo. As mesmas pessoas que outrora confessavam que a Igreja Universal era indivisível, são as mesmas pessoas que já estavam a dividir a igreja, a maldizer essa liderança, a tomar os templos e a lutar contra aquilo que um dia defenderam. E eu volto a te perguntar, não são traidores esses? São traidores. Não foram os membros, foram pastores, bispos que fizeram isso dentro da igreja, sem temor, sem medo, eles fizeram isso. Então, pessoal, querendo você ou não, existem pastores traidores. Eu vou te dar um outro exemplo. Estes blogueiros, estes youtubers que gastam 1 hora, 60 minutos, 70 minutos a falarem mal da igreja, da liderança, eles recebem notícias de pessoas que estão lá dentro do corpo pastoral. Recebem essas novidades dos pastores e eles trazem. É claro que eles procuram ganhar a razão a todo custo. Vocês lembram a saída do Sr. João Leite? Já havia o Alfredo Paulo com a lista dos bispos que já caíram e iam sair. De onde ele obteve essa informação? Vocês lembram na saída do Sr. Romualdo Panseiro? Já havia a lista e os motivos da retirada. De onde ele obteve esta informação? Será que ele contratou detetives para estarem na igreja? E se contratou, tem que ser um pastor para ter esta informação sigilosa. Então, meus caros, querendo você ou não, existem pastores traidores dentro da Igreja Universal. A prova disso tudo que eu falo é o que está a acontecer na igreja em Angola. Os pastores que foram confiados para o ganho das almas, para cuidar do povo, para ajudar o aflito, foram dados poderes hierárquicos. Outros foram presidentes, foram estaduais, foram provinciais, foram regionais, tomaram conta das igrejas. De um momento para o outro, viraram de posição. Cuspiram no prato, espantaram, escandalizaram a direção da igreja. E eu quero acreditar que até o próprio Bispo Macedo ficou espantado nesta mudança desses pastores. Mas a traição já estava dentro dessas pessoas. Judas já estava corrompido há um bom tempo. Então, eu quero chamar a atenção de todos neste vídeo. Tenham cuidado porque ainda tem traidores. Mas o dono da obra vai fazer limpeza. Todo reino, quando é pego de surpresa, é porque tem aquele que facilita. E não é qualquer pessoa. O traidor está aqui do teu lado. É a pessoa que você dá confiança. Então, muitas das vezes, os que traem a igreja são aqueles que a igreja, por acreditar que são homens de Deus, são pessoas guiadas pelo Espírito Santo, dá esses cargos, dá essa responsabilidade. Quando eles cometem erros e são levados à repreensão, é quando eles manifestam essa traição. É quando eles se mostram quem eles são de fato. Mas eu quero deixar uma nota aqui. Nota bem, não são todos os ex que são traidores. Não. Existem aqueles que foram tirados, reconheceram a atitude da igreja e seguiram a vida deles em frente. Nunca abriram a boca para maldizer a igreja, muito menos a liderança. Tem muitos que saíram, começaram os seus ministérios, não usam os púlpitos deles para falar mal da igreja, para trazer à tona aquilo que muitos gostariam de ouvir. Então, a traição existe.
Queira você ou não, tem traidores. Temos que nos manter vigilantes. Por quê? Eu assisti aos programas, às meditações do Bispo Gonçalves. Alguns davam depoimento hoje, passando 2, 3 dias, eram os mesmos a mudarem de posição do lado. Para quem disse que não havia nacionalidade, a fé não olha assim, não havia pátria, a fé não tinha pátria, são os mesmos a trazerem à tona que há racismo na igreja, que há invasão de divisas, que há escravidão, que a igreja é isto e aquilo. Quer dizer, as mesmas pessoas que agradeciam o trabalho da igreja e da liderança são os mesmos que começaram a criar grupos onde existia a ala brasileira e a ala angolana. São os mesmos que dividiram a igreja. Os que diziam que a Igreja Universal é indivisível são os mesmos que outrora estavam a dividir a igreja e até hoje estão a criar confusão na mente das pessoas. Então, este é um exemplo de traidores. Esta é a minha opinião pessoal. Eu sentei ontem, pensei, lembrei-me dos vídeos que nós postamos aqui no canal e muitos assistiram esses vídeos. O povo que me vê de Angola, principalmente em Ruanda, sabe que eu estou a falar a verdade. Muitos pastores que estão no ativo ficaram escandalizados com a atitude de alguns que eles mesmos consideravam amigos, para de repente mudarem de posição, mudarem de pronunciamento, mudarem do linguajar. Então aquilo criou um escândalo. Talvez você também não esperava que eu pudesse falar isso. Mas a verdade, ela deve ser dita porque era liberta. Eu não vou me calar diante das calúnias contra a minha mãe universal. Eu sei o que ela significa para mim. Então, nós ainda temos pessoas que podem vir a nos trair. Nós temos pessoas que podem vir a maldizer esse trabalho. Agora, não me venha com essa conversa de que não tem traidores. Eles não são traidores, eles lutam pela causa. Mentira. Esse espanto deu-se até em pessoas que não são da Igreja Universal. Muita gente não entendeu e não entende até hoje. Por que é que eles fizeram e fazem isso? Aqueles que um dia falavam bem da igreja, agradeciam a direção, aparecem nos vídeos. Malange está tomada. Que estar sob nossa custódia? Isso está tomado. Isso que é aquilo. Quer dizer, isso criou um escândalo. Assim como houve escândalo no dia que Jesus disse, aqui no meio existe um traidor. Eu volto a dizer, tem traidores dentro da igreja. Tem pastores traidores que já perderam a visão de ganho das almas. As atitudes é que falam por si. Não justifica o Davi Vieira, o Alfredo Paulo, o Nathan Silva, o Roque, o Palhaço, sei lá, todos terem informações privadas do corpo pastoral para exibirem nos seus canais e falarem bujardas sem que alguém tenha informado ou dado. Eu nego isso. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, as retiradas dos bispos, esses ex já anunciavam nos seus canais. O Alfredo Paulo já dava o anúncio. Todos estes que decidiram fazer esse trabalho contra a igreja já anunciavam a saída dos bispos, a saída dos pastores grandes, os pecados ocultos. De onde vem isso? Na imaginação? Não. Alguém dava esta informação. Então, meu caro, esta é a verdade. Queira você ou não. E mais outra coisa. Se no meio de 12 houve um traidor, imagina quantos pastores a Igreja Universal tem e quantos traidores tem lá dentro. Eu deixo isso ao seu critério. Muito obrigado a todos
que tem nos acompanhado e visualizado os nossos vídeos. Não se esqueça de deixar um like, muito menos se inscrever no canal, porque nós estamos aqui para levar adiante esse trabalho. Custe o que custar, nós vamos mostrar o outro lado da moeda que os ex não mostram. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.